E aí, queridos líderes e servidores, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui com um amigo muito especial e nós estamos juntos para ministrar mais essa aula da mentoria, quinta aula da mentoria Liderança Servidor. E eu falei que essa quinta aula seria diferente, seria uma ruptura, um divisor de águas na vida da gente. Essa jornada está sendo incrível e eu quero falar para vocês que eu me sinto honrado de poder, junto com vocês, crescer em conhecimento e em tantas áreas e principalmente na nossa liderança, que é o que a gente realmente precisa. E eu estou aqui e trouxe para vocês aqui um amigo maravilhoso que está aparecendo pela primeira vez na mentoria, mas que já tem vídeo no canal com o André em outros momentos, em outros dias, outras ocasiões, e é sempre fantástico quando ele traz toda a experiência dele, toda a vivência, todo o conhecimento que ele tem. É um mentor, um amigo que o Senhor me deu ao longo desse tempo, ao longo desses anos, e vai ser uma honra poder ter ele pela primeira vez na mentoria. André, fica à vontade. Amém, alegria estar aqui com vocês, Deus seja louvado. E é isso, né? Compartilhar um pouco do nossa experiência, nosso conhecimento e aprender juntos, né? Aprender juntos. Aquele que não está disposto a aprender nunca estará apto para ensinar. E aí já fica a primeira lição. É verdade, é verdade. Gente, a última aula, a quarta aula, eu tratei sobre a sobrecarga da liderança. Eu falei muito sobre isso, falei sobre a gente gerar novos líderes, André. Essa foi a pauta da nossa última aula, só para você ficar um pouquinho a par do que a gente tratou. Então, falamos sobre sobrecarga na liderança, falei sobre formar novos líderes, porque a formação de novos líderes alivia muita coisa do nosso trabalho. Não é que a gente vá delegar o que o líder precisa fazer, não é isso. A gente não quer se isentar de responsabilidade. Mas a liderança, ela não é nada sem uma equipe formada. Nós precisamos de uma equipe bem preparada, bem treinada, né, que consiga nos dar suporte para que a gente possa supervisionar. Existe um livro chamado O Monge Executivo. Sim. E é um livro muito na área de gestão, né? Quem faz administração, quem faz esses cursos de gestão, geralmente os professores passam para a leitura, né? Mas esse livro, o escritor do livro Monge Executivo, ele faz uma analogia que é interessante. Ele fala que o líder é como se fosse alguém que opera os controles de uma linha de trem. E ele fala que se aquele líder que está ali comandando aquela mesa cheia de botões, né, cheia de controles, cheia de coisa, cheia de alavancas, se ele não tiver com uma visão muito bem detalhada do trilho, das rotas de cada trem, ele consegue colocar trens até em choque de colisão, em risco de colisão. Então é como se fosse também uma outra ilustração, o líder é como se fosse um controlador de voo, né, que precisa estar ali dando os comandos para os pilotos, pode pousar, você vai ter que arremeter, você vai ter que fazer isso, porque senão há um tráfego aéreo muito sujo, um tráfego aéreo sem segurança. Então você que é líder, você precisa ter essa visão do que precisa ser consertado, do que precisa ser ajustado. Então aqueles botões justamente referem-se a isso. E não tem nada mais seguro para um líder do que formar novos líderes, para que ele possa deixar legado, passar o trabalho, e na sua ausência você precisa ter alguém que faz o que você faz, para que o fluxo do trabalho ele continue. E especificamente hoje, nessa quinta aula, eu queria falar um pouco sobre desgaste, sobre essa fadiga extrema do líder. Tem muitos líderes, André, que têm desistido por conta disso. Sim, muitos. Né? Desistido dos seus empregos, desistido dos seus trabalhos, desistido da sua vocação. Doentes. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, tá? Fica à vontade. É verdade. O zelo para que as coisas saiam da melhor forma, e é muito comum nos líderes, né? Então, daí vem a liderança centralizadora, que é justamente algo que é combatido, né? Pelo Renan, e essa exaustão de excesso, né, de trabalho gera doenças inúmeras. E a gente estava conversando recentemente sobre esse ponto, né? Isso. A questão de 3 pilares da nossa vida. Inclusive, gente, vou só interromper. Ele é meu mentor, só para vocês terem noção. Eu vim para cá hoje de manhã, ele me deu uma palavra, eu estou saindo cheio de gás, de energia, para continuar o fluxo da mentoria, continuar aquilo que eu tenho feito. André tem sido um conselheiro nesses últimos dias. Eu sempre, quando busco refúgio, eu venho para cá para ele me dar uma palavra, não sacode. Que bom. Como também tem aqueles que me sacodem. Que bom. Então, nós temos que observar na nossa vida 3 pontos, 3 pilares, né? Sim. Que é a nossa parte física, a nossa parte mental, psíquica, sim,
e a nossa parte espiritual. Verdade. Então Verdade. esse tripé, ele precisa estar em equilíbrio. Qual é o grande desafio? Fazer com que esteja em equilíbrio. Esse é o grande desafio. E nessa geração da alta performance, que é muito comum hoje em dia, nós temos que ser um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, Isso. um bom líder, Isso. um exemplo de pessoa, Exato. pagar as contas em dias, ser um bom motorista, ser um bom profissional. Então o sarrafo é muito alto. Isso. Né? E essa geração da alta performance, onde nós temos sempre que ser produtivos e não apenas produtivos, mas em alta performance sempre, isso faz com que o nosso corpo não suporte. E aí, hoje em dia, um dos maiores índices de doenças como o burnout tem acometido diversas pessoas, principalmente os líderes. Verdade. Pela sobrecarga, pela uma educação. Se você vê as pessoas que nasceram ali anos 70, anos 80, por exemplo, eles tiveram uma sobrecarga muito grande. E a geração posterior, os seus filhos e netos, eles ficaram ali muito feridos e traumatizados por essa ausência de seus pais, por conta da carga excessiva de trabalho. Isso. É tanto que essa geração agora, ela não quer trabalhar CLT, Isso. essa geração ela não quer, boa parte, fazer faculdade, é empreender na internet. Então é a geração do menos esforço e mais resultado. Não é à toa. Né? Então esses extremos, esse choque de geração acarreta em tudo isso. Então, voltando, nós temos que observar esses 3 pontos. Sim. Que é o nosso corpo, o nosso físico, a nossa psique. Sim. E a nossa espiritualidade. E quando esses 3 pilares não estão em equilíbrio, a gente vai sentir em algum ponto, né? Sim. Antes de continuar, eu quero trazer um exemplo de Elias. Isso. Lá em Reis, se não me engano, 1 Reis 18, 19, por ali, se não me falha a memória. Se tiver errado, põe na edição aí. Sim, sim. Que Elias, um profeta que experienciou diversos milagres divinos ali, onde Deus manda fogo contra os profetas de Baal, enfim, toda aquela disputa ali. Isso. E ele, perseguido por Jezabel, correndo o risco de vida, Elias foge, Elias se entristece, Elias, há quem diga que ele teve ali sintomas de depressão. Isso. E ele, em algum determinado momento, ele pede a Deus para que tire a sua própria vida. Verdade. Porque ele não suportava mais viver tamanho cansaço, tamanho esgotamento, tamanha pressão sobre a vida de Elias, e ele chega a dizer que ele fracassou porque não foi igual aos seus pais. Né? Então, essa sobrecarga gera essas doenças. Isso, né? isso. E o que é interessante é que Elias se esconde e Deus vai até Elias. E a Bíblia relata que Deus se revela a Elias na caverna como uma brisa suave. Isso. Né? E depois desse contato, Deus pergunta a Elias o que ele estava fazendo ali, e depois um anjo serve Elias com alimento. E Deus permite com que Elias descanse. Então, por muitas vezes, a gente negligencia o mandato divino, que é o do descanso. E lá em Gênesis diz que Deus descansou no 7º dia. Isso. Deus precisava descansar? Óbvio que não. Mas fica uma lição para a gente. O descanso é um mandamento. Por quê? Porque quando a gente descansa, nós estamos confiando e estamos trabalhando a nossa dependência de Deus. Porque enquanto a gente dorme, Deus continua na sua soberania. Verdade. E o Salmo 127 vem dizer que o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Isso. Então, a nossa tendência é sermos autossuficientes, resolver as coisas pela força do nosso braço e não dependermos de Deus. Isso. E o descanso, o dormir, é um exercício da dependência de Deus. Isso. E quando a gente negligencia isso, a gente está em pecado. Pouco se fala sobre isso. Mas a liturgia do ordinário e o descanso, onde fazer as coisas simples sem ser alta performance, também glorifica a Deus. Verdade. O grande problema é que nós somos educados às coisas extraordinárias e extravagantes. Verdade. Isso Mas nem sempre Deus vai se revelar de forma extravagante ou extraordinária. Deus se revela no cotidiano,
quando ele quer se revelar, porque muitas vezes Deus nem se revela. A gente vê lá no período interbíblico, entre o Antigo Testamento e o Novo, Deus fica em silêncio durante 400 anos, não há nenhuma revelação profética e nem nada. Quer dizer, a gente pega entre 4 e 5 gerações sem ter uma manifestação divina. Verdade. Então é algo que a gente aprende muito. E onde Deus mais fala é através do silêncio dele, né? Então, negligenciar esse descanso é um pecado. Que a sobrecarga é gerada pela centralidade. Então, o líder centralizador, ele tende a máquina pifa. Então, voltando, esses 3 pilares, né? O nosso físico, o nosso psique e a nossa espiritualidade, ela é que nos sustenta. Então, quando eu negligencio o meu físico, através, eu não faço um exercício físico adequado, uma caminhada numa praça, numa rua, na calçada, de graça. Então, não há desculpa. Isso. Uma academia, para quem consegue fazer academia, ter recurso, enfim, né? Alimentação saudável, evitar açúcares, evitar frituras, gorduras, fast food, não é que não possa comer, mas ter esse equilíbrio, vocês estão entendendo. Então, cuidar do corpo. Se você trabalha sentado no computador, ter pausas, levantar, dar uma caminhada, respira, oxigênio o cérebro, toma uma água, né? Respeita os horários de trabalho, não se excede, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o nosso psique, a nossa mente. Então, a gente, muitas pessoas hoje têm a síndrome do pensamento acelerado, né? E você fica ali, você vai deitar e a ansiedade, eu tenho que fazer, tenho que produzir, tenho que fazer aquilo, então eu tenho, e a sua mente não descansa. E o excesso de tela, o computador, celular, TV, a gente passa o dia sendo bombardeado por tela, né? Isso. Então, muitos viciados em tela. E isso sobrecarrega a nossa mente. São tantas informações que a gente está absorvendo que nem absorve. Acaba desgastando a mente. Então, a gente tem que fazer uma higienização do nosso psique, né? Quebrar essa rotina. Então, se você tem a possibilidade de quebrar essa rotina, parar e fazer algo inusitado durante o horário que seria de trabalho, caso você tenha essa flexibilidade, ir numa praia, ir numa praça, ir numa piscina, ir numa academia, num horário que você não costuma ir, se você fizer isso, a primeira coisa que você vai sentir é a sensação de culpa. Porque você acha que está sendo ali incapaz, mas não é. Você precisa quebrar isso. E o terceiro ponto, para não ficar muito longo o vídeo, é a gente trabalhar do lado espiritual. Sim. Existe sim, a Bíblia fala lá em Efésios que a nossa batalha é contra principados e potestades. Isso. Então existe uma batalha espiritual. O líder ele é atacado espiritualmente, principalmente às vésperas de grandes eventos, retiros, pregações, etc. Sim. Então, o desânimo, o cansaço, a fadiga, ela faz parte, mas a gente tem que ter um cuidado se isso não está sendo algo que extrapola. E respeitando esses 3 pilares, a questão espiritual, o nosso psique e o nosso físico, que deve ter um equilíbrio sobre isso. Sim. Então Deus respeita Elias lá em Reis, onde ele permite que Elias descanse, e Elias dorme. Isso. E depois ele é alimentado pelo anjo. Isso. Então o descanso, a alimentação, e ali depois Elias se revigora em Deus e volta à missão de ser profeta e a luta ali naquele embate contra Jezabel e o seu marido. Então, respeitar o princípio bíblico do descanso. Sim. E essa representação do Shabat, e aqui eu não quero entrar nessa questão se guarda o sábado ou não, mas é algo além disso. O princípio do Shabat é o descanso em Deus. Isso. Então, independente do segmento que você segue, mas esse Shabat, esse sentido, nós devemos carregar sim, independente da nossa denominação. Isso. E eu não me refiro a guardar o sábado, eu me refiro ao princípio do Shabat, que é guardar um momento de descanso para exercitar essa confiança em Deus. Sim. E meditar na sua palavra. Verdade. Então, descansar em Deus, esse descanso, ele reforça e melhora a nossa fé. Isso. Quebra a nossa autossuficiência e nos ensina a sermos mais dependentes de Deus. É verdade. Então, é por aí, né? Toda essa construção de trabalho, né? Toda essa didática de trabalho que a gente entende hoje que é boa, mas precisa ser equilibrada,
ela reflete muito nessa liderança atual, porque nós estamos construindo sempre essa cultura, né? Que é algo que está sendo passada, né, para as próximas gerações, que é justamente essa cultura que você falou da produção, da performance. Então eu vejo muitos líderes cansados. E agora eu quero colocar em um aspecto mais na liderança cristã, dentro do aspecto mais da liderança cristã. Claro que isso pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, mas dentro do aspecto da liderança cristã a gente vê muitos casos de líderes, não só pastores, gente. Eu sei que nem todo o meu público é pastor, nem todo o pessoal da mentoria são pessoas que estão ligadas à liderança de igrejas, mas são voluntários, são pessoas que estão servindo dentro do corpo, são líderes de departamento, às vezes líderes de uma reunião dentro das casas, enfim. Então, se você exerce alguma liderança, seja ela qual for, seja ela pastor, voluntariado, ou até mesmo você que é líder do seu lar, né? Porque nós fomos chamados, você que é homem foi chamado para ser líder do seu lar, você precisa entender o seguinte: essa cultura de fazer, ela não pode ser apenas o resultado pelo resultado, fazer pelo fazer. Mas a gente precisa carregar um propósito genuíno nisso. E eu vejo muitos líderes cansados, mesmo dentro do segmento cristão, mesmo dentro do âmbito religioso. Eu vejo muitos líderes sobrecarregados, líderes com vontade de desistir, líderes que pensam em tirar a sua própria vida, né? Existe inclusive até um testemunho de uma moça chamada Tamires Garcia, que ela é ex-vocalista do Ministério Zoe. E ela fala sobre isso no podcast, né? Claro que tem que ver todo o contexto do que ela viveu, mas ela fala algo, e ela inclusive fez uma música sobre isso, que é A Tua Mesa Cura, que ela fala que trabalhava ao ponto, ela servia tanto na igreja, ao ponto de não viver mais as outras coisas da vida dela. Escraviza, né? Escraviza. E ela apenas nesse foco de fazer e trabalhar. Tem gente que é viciada em serviço. Tem gente que é viciada em servir. Gente, é idolatria, né? Deixa eu dizer uma coisa pra você. Parece até contraditório, porque a nossa mentoria, eu dei um nome chamado liderança servidora. E a gente entende que o princípio bíblico, na nossa referência maior, que é Cristo, é servir. Mas o servir com propósito, servir com entendimento, é diferente de apenas servir no automático, que é justamente o que muita gente está fazendo. Então a gente parece que não pensa mais. Serve, limpa, faz, desfaz. E não, a gente tem uma liderança que precisa ser levantada nessa geração. Precisamos levantar uma liderança que serve com propósito. Então somos uma liderança servidora? Somos. Mas precisamos servir em todas as áreas. Você precisa servir como marido, você precisa servir como esposa, você precisa servir como membro da igreja? Sim. Mas você precisa entender que a sua família é importante, os seus estudos são importantes, a sua casa é importante, o seu lazer é importante. Durante muito tempo da vida de muitos líderes do passado, a gente sentiu esse problema. E eles confessam isso, né? Muitos deles confessam que teve esse problema. Quantos já declararam que a família sentia um peso porque ele não conseguia conciliar trabalho com a família e às vezes a igreja tomava tudo, a família precisava de atenção, o cara só via na igreja, né? Então tem muito isso. Eu não quero que você esteja dentro dessa estatística, desses números de líderes que estão aí, né, segundo alguns estudos, né, tantos líderes estão tirando sua própria vida, tantos líderes estão desistindo. Eu não quero que você esteja dentro dessa estatística. Eu quero que você seja um líder equilibrado. Eu não estou dizendo que não vai haver momentos da nossa vida que a gente vai estar sobrecarregado. Faz parte. Faz parte da liderança. E nos ensina, né? Mas não é a regra. Isso. Não pode ser a vida toda assim. Eu tenho os meus momentos de fraqueza, eu tenho os meus momentos que eu preciso de uma ligação, que eu preciso de uma oração, que eu preciso de uma palavra. Eu não sou super crente, nenhum de nós somos. Todos nós somos carentes da graça. Até o próprio um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado Moisés, precisou de um olhar do seu sogro em Êxodo 18. Isso. Tem eu até já ministrei sobre isso aqui na mentoria, falando sobre o conselho de Jetro. Isso. E como é maravilhoso você poder entender que tem pessoas ali que estão olhando para a sua situação em um olhar mais amplo e está dizendo assim: rapaz, não faz assim não que você vai morrer, você vai fracassar, faz de outro jeito. Então ouvir conselho é muito importante. Sobrecarga é um problema. Né? Então esse é o meu desejo, é que você não lidere servindo apenas por servir. Amém. É um serviço no automático. Mas um serviço com um propósito, onde você vai estar fazendo e você vai estar vendo o resultado do que você faz e vai estar tendo um resultado satisfatório. Amém. Eu bato uma tecla, André, que é interessante. Tem gente que diz assim:
Eu preciso dar resultado, eu preciso dar resultado, eu preciso dar resultado. Calma, que resultado? Porque às vezes a gente diz assim... Estar ocupado não significa ser produtivo. Exatamente. Às vezes eu fico assim... As pessoas estão batendo na tecla de resultado, resultado. Tem muita liderança que diz assim, precisamos fazer, precisamos gerar resultado. Qual o resultado que você deseja? Tem muita gente que dá resultado, gente, mas um resultado ruim. Então você precisa dar um bom resultado. Estratégia. Né? Menos esforço e mais resultado. A gente precisa, nesse tempo, não entenda mal o que eu vou dizer, tá? A gente precisa trabalhar menos e produzir mais. É isso, é verdade. Sabe? Então, esse é o modelo de liderança que eu almejo. E se dedicar a coisas que realmente importam. Sua família, saúde, descanso. Tua família é a base do teu ministério. Se não tiver família, não tem nada. Se não tiver casamento, fracasso não tem no lar nada. é um fracasso em todas as áreas. Acabou. Então, a Bíblia, ela tem esse equilíbrio. E todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, todos os líderes que desvirtuaram, que se excederam, eles tiveram problemas. Mas todos os líderes que permaneceram no equilíbrio, eles foram vitoriosos, tiveram sucesso. Amém. Né? É isso, né, Renan? É isso. Quer falar mais alguma coisa? Que Deus abençoe. Reveja esse vídeo. Sim. Pense nesses fatores. Sim. E tenha equilíbrio nesses 3 pilares. E respeite o princípio do descanso, pois ele forja a nossa confiança em Deus. E nem sempre, eu queria só pontuar isso para a gente encerrar, nem sempre o problema é espiritual. Não. Como o André falou, são um tripé. Isso. Então eu já tratei de casos de liderança, só para pontuar isso, de líderes que estavam com dificuldade na sua liderança, que estavam passando por processo, e o cara começou a tomar uma vitamina, o cara começou a fazer uma atividade física e o cara mudou. O cara está produzindo mais, está mais ativo, mais proativo. Exposição ao sol, as vitaminas necessárias. Então, às vezes é isso, às vezes é um problema secundário da mente, que às vezes a gente não está conseguindo lidar. Muitas vezes os problemas internos. Fadiga, cansaço. Tudo, né? Às vezes o problema é no corpo, falta de vitamina, excesso de sedentarismo. Isso. Às vezes o problema é mental, às vezes a gente está com um problema financeiro. Às vezes é espiritual, às ou vezes, os 3. E às vezes é espiritual, às vezes é uma batalha espiritual, às vezes é um excesso, emocional. Exatamente. Enfim. Falta de comunhão com Deus, enfim. Então a gente vai... E às vezes é os 3, que aí o bicho pega. Né? Até... Equilíbrio. Que eu queria chegar num ponto interessante, até chegar a um estádio derradeiro, que é a questão do burnout. Né? Que tem sintomas, ansiedade, inclusive sintomas psicossomáticos, sintomas que somatizam no corpo. Isso. Tem muita gente que chega num ponto derradeiro. Gente, isso, claro, pode ser levado para o âmbito religioso? Pode. Mas isso em qualquer área da vida. Qualquer área. Empresários têm burnout, funcionários, sabe? Pessoas que lidam com contexto de igreja, tudo. Eu já vi casos complicadíssimos de pessoas que estão passando por um problema assim. Não é o nosso desejo. Por isso que a gente está dando esses conselhos e que você possa rever e ver e analisar. Pega um papel, uma caneta, anota essas informações e que você consiga aplicar na sua vida. Amém. Não é isso, André? É isso. Que Deus abençoe a sua vida. Né? Eu trouxe um mestre em liderança para falar com vocês aqui na mentoria. Sinta-se privilegiado. Ouçam essas aulas. Nós não temos apenas essa aula, nós temos 4 aulas que antecedem a essa e que você pode sim tirar proveito. Você sabe que o formato original das aulas é esse. A gente tem aulas para te ajudar verdadeiramente na tua liderança. O grupo está aberto, você pode estar convidando mais pessoas. A mentoria, ela é 100% gratuita. Não quer dizer que não tem valor. Nem tudo que não se cobra um preço monetário, ele não... Pra gente, ele pode ser levado como algo que pode ser supérfluo de qualquer jeito, de forma nenhuma. Isso. Não é porque não tem um preço que não tem valor. Isso. Valor é diferente de preço. Né? Não é porque você não está... A mentoria é 0,800. Mas nada impede de você propagar para outras pessoas, de você fazer valer a pena o que está sendo feito aqui. Essas aulas que estão sendo gravadas. Custa tempo, dedicação, conhecimento. E é isso. Que Deus abençoe. Gera valor, agrega valor a isso, o grupo está aberto, tira dúvidas, entre em contato com a gente. O Instagram de André está disponível, as redes sociais dele, André Mendes, @André Mendes aí, todas as redes sociais, você pode ficar à vontade. Tem muito vídeo dele sobre teologia, sobre Deus, sobre Jesus, sobre a palavra de Deus, e você pode se edificar e propagar para outras pessoas o conhecimento da palavra. Amém? Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, se assim Deus permitir. Um abraço.